Bom dia. Hoje nós vamos iniciar em Efésios 5. Livro de Efésios, capítulo 5. Paulo diz assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Nós temos que imitar a Deus. Nós sabemos que Deus é amor, que Deus é bondade, Deus é justiça, enfim. Se nós queremos sermos justos, nós temos que imitar a Deus. A nossa função é adorar a Deus e, principalmente, procurar imitá-lo. Se nós não imitar a maneira como Jesus viveu, nós não somos discípulos de Jesus, nós não somos cristãos. Andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. A Deus como oferta, sacrifício suave. Jesus nos amou e Ele se entregou, ele aceitou passar por todo tipo de sacrifício, de luta e inclusive de morrer em nosso lugar. Isto é o amor. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas ao santo. Cristão, discípulo de Jesus, não pode existir imoralidade sexual. Para nossa infelicidade, este é um assunto que não é muito pregado nas igrejas, nos templos, porque, infelizmente, o povo hoje se deixaram-se seduzir por este pecado. Os templos estão lotados de pessoas que vivem em fornicação, em adultérios continuado, que é o recasamento, pessoas que divorciaram, casaram novamente, casaram segunda, terceira, quarta vez. Não somente como ovelha, eu estou falando quem está no púlpito. Estou falando quem está lá na frente ministrando, pregando, estão vivendo esse pecado. Eu estou falando dessas pessoas também que estão no púlpito, que às vezes são casados, mas estão tendo casos extraconjugais. Pastores estão envolvendo com secretárias. Dentro da igreja, irmãos e irmãs que estão tendo amantes. Infelizmente, a imoralidade sexual tem tomado conta dos nossos templos. As pessoas que se dizem crente, se dizem cristãs, estão nessa prática. E são inúmeros os casos de pastores, de ovelhas, que descobrem os casos do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, e acaba indo em direção ao divórcio, à separação. Mas isso não é lícito, o cristão fazer esse tipo de coisa. Nós não podemos agir desta maneira. Entre vós não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual. Não é só menção que está tendo. Está tendo a prática mesmo. Infelizmente. Isso tem que ser abandonado. Como também nenhuma espécie de cobiça. Impureza e de cobiça que não são adequadas ao santo. Na verdade, a cobiça hoje é até mesmo incentivada por denominações, por pregadores. Algumas que têm um ensinamento diferente, esta pregação da prosperidade, essa pregação, o ensino da determinação. Não, ensina-se que nós temos o direito de reinar aqui, temos o direito de ter tudo, ter o melhor. Isso é mentira, isso é engano. As pessoas estão indo em busca de templos para receber prosperidade financeira,
realizações profissionais, realizações financeiras. Esses pregadores estão incentivando o povo ao pecado, ao erro. Sendo que a função, na verdade, deveria ser ensinar o caminho da verdade, o caminho da justiça. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Tem uma série de conversa hoje que nós vemos isso no meio do cristão. O povo que se diz cristão andam falando coisas como nem no mundo as pessoas falam. São piores. É normal falar sobre coisas obscenas e acha que pode fazer piadas, podem rir e tá tudo certo. Mas não é assim. A palavra diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém desses tem herança no reino. Aí quando nós falamos aí os gananciosos, e aqui a própria palavra já diz que é idólatra, porque as pessoas idolatram o dinheiro, idolatram bens materiais, idolatram as coisas do mundo. Isso é idolatria. Tem pessoas que o dinheiro está acima da família, acima de tudo, acima de Deus. Entre ouvir a palavra de Deus e fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro, eles preferem fazer isso. É idolatria. E é pecado. E estes, com certeza, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavra destituída de sabedoria, porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Não participe, não aceite, não caia na conversa, nesses ensinos heréticos, essa apostasia que é divulgada hoje pelos templos, essa maldição dessa pregação de prosperidade. Não caia nessa. Busque o Senhor, viva de acordo com a palavra de Deus. Entenda que Cristo não é um cabide, de bênção, não é simplesmente um armário, uma despensa de bênção, não. Nós temos que buscar Ele. Aqui é somente o lugar que nós estamos peregrinando. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Façamos a diferença, somos filhos da luz. Somos diferentes, não somos trevas. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Temos que aprender, compreender, entender, discernir o que é agradável ao Senhor, o que é bom nós fazermos, o que Ele espera e quer que nós façamos. É isso que nós temos que aprender. E não vos associei às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai. Não participamos. Devemos condenar. Devemos condenar toda mentira, toda apostasia, todos ensinam o contrário, mesmo citando o nome de Cristo. Mas que seja contrário, nós devemos condená-lo. Não podemos estar concordando, como tem muitos casos, pessoas, não concordo, porque a igreja é Deus que vai resolver, se Deus quiser, Deus tira, Deus fecha. Nós gostamos de jogar, atirar responsabilidade para Deus, sendo que essa responsabilidade é nossa. Temos que entender que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se nós estamos participando, nos envolvendo
em lugares que pregam a mentira, ensinam a mentira, vivem uma mentira, nós vamos acabar sendo contaminados. Mas todas essas coisas sendo condenadas, pois mas pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazes escondidas. É vergonhoso falar o que certas pessoas se dizem irmãos, se dizem crentes, se dizem evangélicos, pastores, bispos, apóstolos, sei lá, mas qualquer outro título eclesiástico. É vergonhoso citar, falar o que eles andam fazendo. É vergonhoso falar. Porque eu tenho vergonha de falar que existe pastores que andam adulterando, que andam saindo inclusive com parente da esposa, ou com secretária, saindo com membro da igreja, saindo tendo relacionamento com ovelhas casadas. É vergonhoso só incitar o que eles andam fazendo. Todas as coisas que faz escondidas, mas todas essas atitudes sendo condenadas, manifesta-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Tudo se torna visível diante de Jesus. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Acorda, desperta, abandona o erro, abandona o pecado, abandona o adultério, abandona a mentira, abandona pregações mentirosas, abandona o estilo de vida condenável. E Jesus, Cristo, Filho de Deus, o salvará. Portanto, estai atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Sejamos inteligentes, sejamos sábios, e vamos procurar conhecer a vontade do Senhor, para que nós, conhecendo essa vontade, o desejo, o que Ele espera, o que Ele deseja de nós, nós o colocamos em prática. É o nosso dever atender o Senhor. É o nosso dever servir o Senhor. Nós somos servos. Não é o Senhor que é o nosso servo, não. Não é Ele que tem que nos servir, não. Não é Ele que tem que nos atender, não. É nós que temos que servir. É nós que temos que atendê-lo. Então nós devemos buscar conhecer a vontade dele. E conhecendo, praticar. E não vos embriaguei com vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Abandonar o erro, abandonar a bebida, vício. Pois não somente a bebida, como inúmeras outras, drogas. Drogas legalizadas ou não, porque é bebida, cigarro são drogas legalizadas. Abandonar isso. Abandonar qualquer tipo de coisa que embriaga. Nós vamos buscar nos aproximar do Senhor. Vamos procurar nos encher do Espírito Santo de Deus. Vamos permitir sermos guiados por Ele, ser dirigidos por Ele. É isso que temos que fazer. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É uma vida diferente. Vamos aprender sempre nós estarmos louvando o Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo em nossas vidas.
Vamos ter hinos mais espirituais. Ao contrário de estar cantando ou repetindo algumas músicas indecentes e imorais, vamos começar sempre termos em mente louvores, de agradecimento, de louvor ao Senhor. Vamos procurar, quando não sabemos nada, vamos repetir os salmos. Vamos cantar salmos. Vamos aprender a falar de Deus, do reino de Deus. É isso que nós conseguimos agradar ao Senhor. Vamos falar agora sobre a vida conjugal. Versículo 22. Paulo falando, dando um ensinamento exatamente para os casais. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então as esposas, as mulheres cristãs, as mulheres casadas e temente a Deus, as que respeitam a Deus, elas devem respeitar o marido, porque elas têm que ser submissas a Deus. E é Deus que diz que elas têm que ser submissas ao marido. Então, sendo submissas a Deus, acatando, obedecendo os preceitos, os mandamentos de Deus, elas são submissas ao marido. Por quê? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos a noiva. Ele é o cabeça, ele é o noivo. Assim como existe essa relação dele com a igreja, existe a relação do marido com a esposa. Nós não vemos com os olhos físicos Cristo e a igreja, nós não vemos ele sendo cabeça. Da mesma forma, também nós não vemos a ligação entre o marido e a esposa, mas eles estão ligados espiritualmente. É a mesma maneira. E a esposa deve submissão ao marido, porque antes dessa submissão ela é submissa ao Senhor, e o Senhor assim determina. Então, obedecendo ao Senhor, ela tem que ser submissa ao marido. Essa submissão que nós temos que entender como é. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como a igreja, nós obedecemos ao Senhor, obedecemos a Cristo, estamos submissos a Ele em tudo. As mulheres devem ser, as mulheres casadas, as esposas, devem ser submissas aos seus maridos. Elas devem ser submissas aos seus maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Homens casados, maridos, devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o exemplo, ele se entregou. Jesus se entregou para ser humilhado, preso, acusado, crucificado. E morreu pela sua igreja. Morreu por nós. Então é com este tipo de amor que os casados devem amar a esposa. Se entregar por ela, viver por ela, defendê-la em todo o tempo. Saber que ela é frágil. E cabe a nós, cabe ao homem proteger. Cabe ao homem apoiar e amar. Infelizmente, hoje existem muitas mulheres, existem grupos feministas que defendem a igualdade entre homem e mulher. Mas nós defendemos a palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Também que o marido deve amar, proteger e cuidar da esposa. E é isto que nós ensinamos. Porque é assim que nós fazemos. Se nós somos cristãos, nós submetemos ao Senhor. E por amar a Deus, o marido sabe que tem que amar a esposa de todo o seu coração. Por amar a Deus, respeitar a Deus, a esposa sabe que tem que ser submissa ao marido. Marido, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Assim como Cristo fez isso pela igreja dele, o marido tem em tudo que amar a esposa, e amar é ensinar a palavra de Deus, é conduzi-la à presença do Senhor, não somente para que tenha uma vida tranquila, de paz, abundante aqui, mas principalmente para que ela seja salva. Que nós, quando amamos, nós queremos que o nosso próximo seja salvo. Nós amando a nossa esposa, nós queremos que ela seja salva. Então é a nossa função protegê-la, defendê-la em todo o tempo. Cuidar, porque isso é amor. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Assim, o marido deve amar a sua esposa, como se ama a si mesmo. Porque não podemos esquecer que ambos são uma só carne. Ele amando a esposa, está amando a ele mesmo. Isso é mandamento, é ordem, é dever. Quando ele está amando a sua esposa, ele está se amando, porque é uma só carne. Amar como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, não causa sofrimento, dor, tristeza, mágoa, nada. Muito pelo contrário, cuida, faz tudo que é o que nós fazemos com o nosso corpo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela sua igreja. Nós cuidamos do nosso corpo, zelamos pelo nosso corpo, assim também devemos fazer relação às nossas esposas. Porque Cristo, que ama a sua igreja, a sua noiva, ele cuida, ele se entregou por nós. Ele concordou em perder a vida dele por nós. Ele concordou em apanhar, em ser preso, ser humilhado, escarrado, ser crucificado por nós, pela sua igreja. Assim também nós devemos amar nossa esposa. Protegê-la cuidando, sabendo que ela é o nosso corpo. Ela é a nossa carne. Somos um só carne com ela. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Desde o início Deus disse, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Por esse motivo, quando se casa, tanto o homem quanto a mulher tem que estar unido um ao outro. E não permitir interferência. Todos nós temos uma vida antes do casamento e depois do casamento. Os nossos pais jamais deixarão de ser nossos pais. Tanto do homem quanto da mulher. Serão pais sempre. Entretanto, quando casa, está unido não mais o pai ou unido à mãe, mas está unido ao marido e o marido à esposa.
Ah, não é agora está unido ao cunhado, à cunhada, ao irmão. Não. Prova tal que a Bíblia nos mostra, que Deus nos fala, é o único. A união espiritual só se dá entre marido e mulher. Não existe a união, não, porque o filho nasceu do meu ventre, como muitas mulheres falam, existe a união, eu e não. Não existe uma só carne entre mãe e filho. A criança vem do ventre e tudo mais. Mas uma só carne é com o marido. Filhos são temporais. Eles vêm, nascem, crescem, no momento certo vão casar, vão embora, vão cuidar da vida. O marido fica. A esposa fica. São unidos. Quando o marido, a esposa, começa a dar mais prioridade aos pais, preocupando-se muito mais com os pais, quando não corta o cordão umbilical, geralmente o casamento é problemático, traz problema e, quiçá, não chegar à separação. Então nós devemos aprender o que a palavra de Deus quer dizer. Quando diz uma só carne, largar pai e mãe, unir-se à mulher, unir-se ao homem. Ou seja, é uma nova vida. Inicia-se uma nova família. Nós estamos falando para desprezar os pais. Mas agora a prioridade é o marido, a prioridade é a esposa. Não é nenhum outro parente. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Todos nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós sabemos que Cristo é o noivo. Todos nós sabemos que nós somos a noiva. Mas nós não vemos isso, não é nada que nós podemos ver ou tocar. Mas nós sabemos que essa é a verdade. Da mesma forma, nós sabemos que quando casa, transforma dois em uma só carne. Nós não vemos isso, porque nós vemos o marido, nós vemos a esposa, mas espiritualmente é uma só carne. Se nós somos seres vivendo pela fé, se nós cremos em Deus, cremos no Senhor, nós sabemos que isso é verdade. E que a palavra diz que o que Deus uniu, quando se casa, Deus une. E esta união não se desfaz somente em caso de morte, somente em caso de viuvez. Então devemos estar alerta. Casou agora, é o marido e a mulher. A prioridade é meu filho e minha filha. Não, não é seu filho e sua filha. A prioridade é o seu marido. A prioridade é a sua esposa. Você tem que cuidar dela, ela tem que cuidar de você. E juntos, ambos cuidam dos filhos. Casou, agora é o marido e a mulher, não tem que estar preocupado em ouvir, obedecer o pai ou a mãe, porque agora a responsabilidade é do casal. É ambos procurando se entender, compreender, superar os problemas, vencer as batalhas. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa, trate o marido com todo respeito. Que o marido ame a esposa. E que a esposa seja submissa ao marido. Casa, quando é dirigida pela mulher, a mulher que manda, a mulher que faz, nós assistimos às confusões que existem. Vamos praticar a Bíblia, vamos obedecer esses ensinamentos do Senhor, porque quando nós assim fazemos, nós assim procedemos, nós somos vitoriosos. O que Deus uniu não separa o homem. Casamento é um só, é até que a morte separe. Que a esposa seja submissa ao marido. Que o marido ame a esposa. Isso é a palavra de Deus. Hoje nós lemos Efésios 5.
Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 6 de Efésios. Possivelmente vamos concluir o livro de Efésios amanhã, que é só 6 capítulos. Possivelmente concluiremos. Eu não tenho certeza. Se formos, quando for na quinta-feira, estaremos então entrando em Filipenses, que é carta ao povo de Filipos. Mas não vamos ver amanhã. Toda a verdade, toda a explicação, todas as respostas está aqui, está na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.